Graça e paz da parte de Cristo Jesus, amém? Você que nos visita pela primeira, segunda, terceira vez ou mais, seja muito bem-vindo. Você que já faz parte desta comunidade, que está voltando, alguns aí estavam viajando, seja bem-vindo. Agradecemos o Senhor pelo cuidado eterno do Senhor sobre a vida de cada um desta igreja. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Zacarias, capítulo 12, e versículo de número 10. Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Você vai manter a sua Bíblia aberta. Vamos discorrer um pouquinho sobre a palavra de Deus. O título da mensagem é O Espírito da Graça e o Verdadeiro Arrependimento, ou a graça de Deus e o verdadeiro arrependimento. Profeta Zacarias, capítulo 12, versículo 10, está projetado à frente, leremos todos juntos, vamos lá? E sobre a casa... Amém. Curve a sua cabeça, ore comigo e por mim mais uma vez. Peça ao Senhor que fale ao seu coração. Você que está com seu celular ligado, desligue ele, coloque no silencioso. Você tem incumbência de ficar com seu filho hoje, na ministração da palavra, eles descerão somente no próximo domingo. Você tem a incumbência de pedir o Espírito Santo do Senhor que fale ao seu coração grandemente, poderosamente, para que a palavra de Deus não volte vazia. Tem muita gente que fala assim, a palavra de Deus nunca volta vazia. Depende, se você estiver ouvindo, se você estiver prestando atenção. Agora, se você estiver na igreja e sua mente estiver lá em outro lugar, amados, peça ao Senhor que te anime nessa noite, fale com você através da palavra de Deus, e que você saia daqui revigorado, cheio da graça de Deus, cheio do Espírito de Deus, para que outros possam ver a graça de Deus, a benevolência de Deus na sua vida. Pai de amor, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede na Tua presença, onde nós reunimos neste lugar marcado pelo Senhor, neste lugar chamado casa de oração. Entramos humildemente na Tua presença, pedindo perdão dos nossos pecados, que a nossa adoração, o nosso louvor possa chegar ao Teu trono como um aroma suave, e que neste momento nós possamos, Senhor Deus, através do Espírito de Deus, abrir os nossos ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor tem para os nossos corações. É o que nós pedimos humildemente, em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. O Espírito de Deus e o verdadeiro arrependimento. O profeta Zacarias, lá no ano de 520, 518, ele era companheiro do profeta Ageu, e eles estavam juntos com aqueles que voltaram, regressaram do cativeiro da Babilônia. E o profeta Zacarias vem trazendo para nós, dividindo em duas partes, esse breve comentário da palavra de Deus. Os capítulos de número 1 até o capítulo de número 10, vem trazendo mensagens de Zacarias para nós que dão a conhecer aquilo que Deus tinha para com o seu povo, a palavra de Deus voltada para aquele povo em forma de sonho. E Zacarias vem trazendo para esse povo uma série de visões que trata da reconstrução de Jerusalém, que se trata da reconstrução do povo, a reconstrução espiritual do povo, que fala da reconstrução do templo onde se ia adorar, do tabernáculo, fala também dos pecados e de como nós somos perdoados desses pecados, da nossa vida de erros, fala também do futuro, e nós tendemos a não pensar muito no futuro. Eu não quero pensar no futuro, não sei o que vai acontecer no futuro, então deixa o futuro na mão do Senhor. Se você não pensa no seu futuro, é tempo de começar a pensar no futuro. A segunda parte dos capítulos 9 até o 12 ao 14 vem trazendo uma coleção de mensagens messiânicas,
Estamos dizendo de 520, do ano 520 ou 518, Velho Testamento, e vem trazendo para nós mensagens messiânicas, e fala do juízo final, e fala também do telos, de tudo, do final de tudo. E é citado também o Novo Testamento em muitas outras partes, onde nós vamos discorrer nessa noite, e você fica atento para aprender mais um pouquinho da palavra de Deus e crescermos juntos no conhecimento e na graça do Senhor. O Espírito da graça de Deus e o verdadeiro arrependimento. Nós cantamos que nós devemos deixar tudo no altar do Senhor. E nós só deixamos tudo no altar do Senhor quando Ele controla o nosso coração. Eu não sei quem controla o seu coração, quem está controlando a sua vida, se é o medo, se é a angústia, não sei. Eu quero que você saia deste lugar radiante da palavra de Deus, do poder de Deus que transforma a vida. Que você tenha o conhecimento do verdadeiro arrependimento e saia daqui leve na presença do Senhor. Porque o profeta vem mostrando para mim e para você o arrependimento do povo de Israel. Deus derramará o seu Espírito sobre o seu povo, e o seu Espírito fará com que reconheçam aquele a quem transpassaram. É um cumprimento parcial que já foi realizado no dia de Pentecostes, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Parte desse acontecimento já foi cumprido. E quando Pedro anunciou aquele que foi transpassado, essas foram as primícias do que acontecerá, da colheita final. E o profeta vem trazendo para mim e para você uma mensagem, uma advertência sobre a segunda vinda de Jesus. Os pregadores, as igrejas, as grandes igrejas, os grandes ajuntamentos de pessoas não pregam mais que Jesus irá voltar. Não se ouve mais pregando a volta de Jesus. Não se ouve mais pregando sobre renúncia de pecados. E tem gente que fala, falar de pecado, que é isso? Nosso Deus, não posso nem falar isso. Mas nós temos a obrigação como igreja cristã reformada de cunho bíblico, que prega a palavra viva e eficaz, mostrar que a colheita, parte dela já foi feita, e que a segunda parte da colheita ela vai acontecer. E eu quero fazer parte dessa segunda colheita, e eu quero ouvir de Deus, entra servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, e herdarás o muito que é a vida eterna. Mas só vou conseguir isso através do arrependimento verdadeiro. E o texto que nós lemos vem trazendo para mim e para você, mostrando Jesus em glória. E este texto revela que o arrependimento verdadeiro, ele acontece por 3 razões. E nós vamos estudar essas 3 razões nessa noite. E que você prepare o seu coração. Hoje é dia de celebrarmos a ceia do Senhor. É dia de festa. É dia onde nós cumprimos aquilo que Jesus nos manda. Faça isso. Examine a sua vida. Olhe para a cruz. Deixe tudo nos pés de Jesus, no altar do Senhor. E renda louvores, adoração, honra, glória, mas tudo isso em espírito e em verdade. Quando nós fazemos isso, o Espírito de Deus age na nossa vida. E o verdadeiro arrependimento, ele é trazido nas nossas vidas, primeiro, o arrependimento verdadeiro é uma ação do Espírito Santo. Nós estudamos hoje pela manhã sobre os decretos e a soberania de Deus. Muito bem, quem não tem vindo na manhã onde nós estamos estudando, sinto muito dizer que você tem perdido. Não sei por que motivo você não veio na escola bíblica dominical, talvez o trabalho, talvez alguma dificuldade. Mas se você não tem nenhuma outra desculpa para não estar na presença do Senhor, estudando a palavra de Deus, não é com o pastor, não é com os presbíteros, é com Jesus Cristo. Então você está sendo convocado a participar, a estudar mais da palavra de Deus, a conhecer mais da palavra de Deus, porque vai chegar um dia que você não vai ter esse livro impresso na sua mão. Ela tem que estar na sua mente. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você não ouve a palavra de Deus, você está cheio de quê? Se você não conhece o verdadeiro arrependimento, como pregará o arrependimento para aqueles que estão na sua volta? É tempo de renovo. É tempo de reconhecer o Espírito de Deus nas nossas vidas. E o profeta Zacarias vem trazendo para nós. E nós vamos estudando e aprendendo. E o verdadeiro arrependimento dá-se por uma ação do Espírito de Deus. Nós pecamos. E pecamos na presença de Deus. Porque Deus é onipresente. Nós erramos na presença de Deus.
E como nós estudamos, tudo aquilo que nós fazemos, que já está nos decretos de Deus, mas a responsabilidade é sua. É você que caminha para o erro. É você que escolhe estar nesse erro. Porque a palavra de Deus vem dizendo, não, filhinhos, não pequeis. Sede santo, eu quero caminhar na presença do Senhor. Mas como eu sou pecador, nascido em pecado, a benevolência de Deus é tão grande, o amor de Deus é tão grande, que nós não temos palavras para mensurar, que Ele deu Jesus Cristo, o seu Filho, para morrer no nosso lugar. Ele aplacou a ira de Deus, estando entre eu e você, e estando entre nós e Deus, aplacando a ira de Deus que viria sobre nós, morrendo em nosso lugar, e nos amando de tal maneira, que não nos deixou órfãos, Ele nos deixou o Espírito Santo de Deus, o Paráclitos, o advogado, aquele que intercede por mim e por você, mesmo nós não valendo nada. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não temos palavras para mensurar a intercessão do Espírito de Deus diante de Deus. Não temos como mensurar essas palavras. É uma ação do Espírito Santo. Ele foi derramado e o arrependimento foi pregado. Em Atos 2, capítulo 2, versículo 37, após o apóstolo Pedro, cheio da graça de Deus, pregar sobre o arrependimento, houve uma conversão imediata de 3.000 pessoas. Imediata, e o conteúdo da pregação foi: arrependei-vos. A pergunta daqueles que estavam na audiência é: então, o que faremos nós? O que faremos agora? E o apóstolo diz: arrependei-vos. Mas o arrependimento ele tem que ser verdadeiro, e o arrependimento verdadeiro só se dá por uma ação do Espírito de Deus. Como nasci em pecado, herdeiro do pecado de Adão e de Eva, depravado na minha vida, nascido na iniquidade, como o Davi diz, a tendência é ir para o pecado. Mas a graça de Deus, através do Espírito Santo, nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Então nós devemos arrepender-nos. Arrepender do nosso pecado. E o arrependimento do nosso pecado, ele produz mudança da nossa vida. O arrependimento de coisas que não devíamos fazer, falar, ouvir ou ver, faz com que mudemos de vida. A história tem que ser outra quando tem um arrependimento verdadeiro. E ele dá pelo Espírito Santo, e esse Espírito é que convence os homens. Você não deve e não vai conseguir convencer a pessoa que está do seu lado, não com sua força, não é por força e nem por violência. A palavra de Deus nos traz bem claro, é pela ação do Espírito Santo de Deus. Sem este poder, ninguém é convencido. João 16, 8, vai dizendo que o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Do pecado que faz separação entre nós e Deus, conforme Isaías 51. Da justiça, porque Deus é um Deus bom, maravilhoso, nós estamos pregando isso todos os domingos pela manhã, na escola bíblica, no culto à noite, que Deus é bom, Deus continua sendo bom, Deus tem sido bom para mim, mas Deus é justiça. E a justiça de Deus não tarda e não falha. As justiças dos homens são falíveis, precárias. Nós nem acreditamos na justiça humana, mas devemos acreditar na justiça divina. E nós devemos acreditar e crer de fato e de verdade no juízo eterno. Haverá o dia do juízo. Não podemos viver como se não houvesse juízo, não fosse acontecer um grande tribunal. Não podemos viver dessa forma, porque senão gostaríamos muito desta terra e esqueceríamos do céu. E a nossa terra não é aqui. A nossa casa não é aqui. A nossa casa final é a morada celeste que Jesus já foi preparar para nós. Mas para entrar nessa morada celestial, só entra arrependidos, perdoados, regenerados, justificados. E isso só através
de Cristo Jesus. O verdadeiro arrependimento, sendo uma ação do Espírito Santo, ela dá-se por oração, intercessão, clamor diante de Deus, com um coração quebrantado, com um coração puro diante de Deus. Ah, mas como que eu chego com um coração puro diante de Deus? Se a Bíblia diz que o coração é corrupto, enganoso, desesperadamente corrupto. Ah, quando eu estou na presença do Senhor, há uma nova história. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Aí sim eu posso dizer que já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em você, não tem espaço para o pecado. E se está tendo espaço para o pecado, tem uma vaguinha aí. E eu preciso preencher essa vaga com as ações do Espírito Santo. É através da oração. Porque a Bíblia nos diz isso. Lá em Atos 1,14, quando tudo aconteceu, quando Jesus estava prestes a ir assunto aos céus, estavam ali os apóstolos, no versículo 14, Lucas vai dizendo para nós, que estavam unânimes em oração. Você tem orado ao Senhor, clamado ao Senhor, ou só lembra de orar ao Senhor no momento de dificuldade? Ah, amanheci com uma dor de cabeça, então hoje eu vou orar ao Senhor. Ah, fulano pediu oração, então eu vou orar por ele. A Bíblia diz que nós devemos orar em todo o tempo e sem cessar. Quanto tempo nós temos gastado em clamar ao Senhor? Em dobrar os nossos joelhos e dizer, Senhor, primeiro eu peço perdão dos meus pecados. Senhor, primeiro eu me arrependo da minha arrogância, de achar que eu sou alguma coisa, de achar que eu posso alguma coisa na presença do Senhor, ou de achar que sei alguma coisa, como foi pregado hoje pela manhã. Senhor, eu me arrependo diante do Senhor no pó e na cinza. Eu me prostro diante do Senhor, quebrantando o meu coração, para que a graça do Senhor entre e se faça presente na minha vida. Isso é a ação do Espírito Santo no verdadeiro arrependimento. Agora tem aqueles que chegam diante de Deus com arrogância. Tem gente até que ousa dizer que determina alguma coisa. E são pregados por aí, nas redes televisíveis. Você deve determinar. Para Deus não se determina nada. Para Deus você busca. Para Deus você se humilha. E a Bíblia diz que Deus não rejeita um coração quebrantado. Quando nós nos quebrantamos na presença do Senhor, reconhecemos que é uma ação do Espírito Santo da nossa vida, aí vem o verdadeiro arrependimento. Eu reconheço de fato e de verdade quem é Deus. O que Deus fez por mim, faz por mim. Aí sim eu reconheço se de fato e de verdade eu sou filho desse Deus que nós pregamos ou professamos. Quem é Deus para você? Quem é Jesus para você? Quem é o Espírito Santo para você? Você é um arrependido, um salvo, um justificado, um regenerado em Cristo? Quem é você? Ou olhemos no espelho da vida e vamos fazer a pergunta, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Será se estou perdido nesse universo? Será o que está acontecendo com a minha vida? Será se existe um vazio existencial em mim? Porque a angústia toma conta de mim? Porque o medo toma conta de mim? Então eu preciso reconhecer esses aspectos na minha vida, crescer no conhecimento e na graça, receber o verdadeiro arrependimento, e as coisas começam a mudar na minha vida. As coisas começam a brilhar, ter um brilho novo, um andar novo, um cheiro novo, o perfume de Cristo na minha vida. Por isso nós reconhecemos que o verdadeiro arrependimento, primeiro, é a ação do Espírito Santo de Deus, não minha, não carnal, não terrena, mas transcendental, de Cristo, para Cristo, por Cristo e através de você. As pessoas vão olhar para você, as pessoas têm que olhar para mim e para você e dizer como Salmo 126, grandes coisas fez o Senhor por eles. É por isso que nós estamos alegres.
Não olhar para você e dizer o seguinte: só vejo essa pessoa entristecida, reclamando da vida, murmurando, lamentando. Isso é contagioso, é tóxico. E quando alguém chegar para você lamuriando, lamentando, dê uma palavra de conforto, dê uma palavra de ânimo. Não se ajunte aos murmuradores, aos pecadores, não se assente com eles, não detenha no caminho deles, mas pregue a promessa de Deus, que aquele que é regenerado pelo Espírito, convencido pelo Espírito, são como árvores plantadas junto a ribeiros, e que no tempo oportuno dá os seus frutos, cujas folhagens não murcha, e em todo tempo é vigoroso. Esse é o reconhecimento do Espírito de Deus. Segundo, o arrependimento é causado pelo olhar da cruz. Você não se arrepende olhando para o pastor, ouvindo a pregação, a mensagem, ou lendo um livro. Você se arrepende olhando para a cruz de Cristo. É o maior sinal horizontal e vertical. Horizontal porque liga o homem ao homem. E vertical porque liga o homem a Deus. Se você diz que está ligado a Deus e não tem ligação nenhuma com o seu semelhante, com o seu próximo, amado, você precisa de uma verdadeira conversão. E essa verdadeira conversão, ela passa pela cruz de Cristo. O verdadeiro arrependimento dá a olhar para a cruz de Cristo. Porque o texto que nós lemos diz: e sobre a casa de Davi, você tem a liberdade de tirar aqui a casa de Davi e colocar a sua casa. A casa de Merson, a casa do pastor Mércio, da Sueli, do Gustavo e da Keren. A minha casa, e sobre ela, e sobre os habitantes dela, o Senhor derramará o seu Espírito. Que Espírito é esse? Espírito de graça, de súplicas. E para isso que já foi dito pelo Espírito Santo, eu vou olhar agora para a cruz de Cristo. E olharão para mim a quem transpassaram e prantearão, como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo filho perdido. Nós estudamos hoje pela manhã que aqueles que gritaram: solte Barrabás e prendam Jesus, foram os mesmos que aglutinaram na multidão, dizendo: Hosana, olha, bendito que vem o nome do Senhor, eis o Cordeiro. Foi os mesmos que aclamaram Jesus, colocaram panos, colocaram ramos onde iam passando, foram os mesmos que disseram: solte Barrabás e prendam Jesus. Solte o malfeitor e prendam o santo. Já estava nos decretos de Deus, mas eles quiseram prender Jesus. A ação no coração, eles quiseram levar Jesus para o madeiro. Mas Jesus, sendo tão amoroso, olhando da cruz para baixo e vendo aqueles que jogavam dados aos pés da cruz, que jogavam, dizendo agora, número 6, valendo a túnica de Jesus, e jogavam os dados, e que tiravam as vestes de Jesus, e que molhavam o pano ou um algodão com vinagre, e levava aos lábios de Jesus. Jesus, olhando para eles, intercedeu ao Pai, dizendo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. Isso é verdadeiro arrependimento quando eu reconheço isso, quando isso no meu coração arde, quando isso no meu coração eu não consigo conter as lágrimas, quando isso no meu coração traz uma dor, porque eu sou pecador. Um pecador agora regenerado pelo olhar na cruz. Eles verão aqueles a quem transpassaram. Para os incrédulos, a cruz é escândalo. Mas não estou dizendo de cruz símbolos. Tem gente que pendura no pescoço uma cruzinha discreta, uma maior, uma cruz de madeira, de ouro. É difícil hoje de ouro, né? Coloca brincos, tatua na sua pele cruz. Tem gente que carrega no braço. Não estou dizendo dessa cruz.
Estou falando da cruz que transforma, da cruz que vivifica e de que você olha para ela e tem a vida. Os incrédulos olham para essa cruz e falam, isso é escândalo. Um Deus, como diz que Jesus é Deus, não poderia morrer na cruz. Então, certamente, ele não é Deus e não acreditaram. Mas essa mesma palavra diz para mim, para você, para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos, para os seus netos e para aqueles que virão. Bem-aventurados sois vós, porque não viram e creram, e dos tais têm o direito de ser chamados filhos e filhos de Deus. O verdadeiro arrependimento traz mudança de vida. É uma ação do Espírito Santo, é pelo olhar na cruz. A cruz revela o tamanho da abominação do nosso pecado, o peso do nosso pecado. Na cruz, nós vemos a grandeza e o amor de Deus juntos. Aquele que foi levantado. E aí, a palavra de Deus diz para nós, lá no Velho Testamento, importa que o Filho do Homem seja levantado no Gólgota. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Colocou a serpente e aqueles que olhavam eram curados. Onde se tornou o símbolo da medicina. Olhar para Jesus, olhar para a cruz de Cristo, é um olhar que cura, é um olhar que transforma. Na cruz nós vemos a grandeza de Deus, nela nós vemos o nosso substituto verter o seu sangue. A via dolorosa era para mim e para você. Os chicotes nas costas era para mim e para você. Os cravos no madeiro era para mim e para você, porque Jesus é o santo de Deus. O justo de Deus, mas Ele quis se entregar por você. Agora eu preciso e Ele precisa ver como você tem feito sobre isso, e o que você tem feito sobre isso. Tem se arrependido dos atos errôneos? Ou diz, como muitos dizem por aí, tem nada a ver, isso é bobagem, isso é só mais uma história contada. Aguarde, porque o dia final, este virá. Na cruz de Cristo, nós vemos o cumprimento das Escrituras Sagradas. É antes de Cristo e depois de Cristo. Mas Ele já existia antes da fundação do mundo. E Ele já te conhecia. E já sabia que você estaria aqui no dia de hoje, ouvindo essa mensagem. Colocando aí no seu coração, Senhor, eu quero uma nova vida. Senhor, eu me prostro diante da cruz de Cristo. Ele já sabia, porque já estava determinado no cartório de Deus. Já estava escrito no livro de Deus. Por isso que você está aqui hoje. Talvez você pensou aí no seu coração, fulano de tal poderia estar aqui. Não. Não é você que vai convencer, o Espírito Santo de Deus. E se o Espírito Santo de Deus ainda não tocou naquele que poderia estar aqui, o tempo oportuno, o Senhor vai tocar. O tempo oportuno, Ele vai estar, ela vai estar, e a história vai mudar. Terceiro, o arrependimento verdadeiro causa profunda dor. A palavra arrependimento, quando eu me arrependo pelo meu pecado, os conceitos históricos grego e hebraico vai dizer para mim e para você que é como que se choramos a morte de um ente querido, a morte de um filho, que é parte nossa. Então a dor pelo pecado é como se estivesse perdendo um ente querido, porque causa dor. Por que isso aconteceu comigo? Para que isso aconteceu comigo? E o que eu estou fazendo com esse acontecimento? Eu peco, e eu não quero pecar, eu quero ser vivificado, mas estou morrendo. Então aí entra a graça de Deus, a graça verdadeira que dá vida, que transforma, e o verdadeiro arrependimento causa dor. Lá em Êxodo capítulo 12, vai dizendo para nós que o povo chorou por causa do pecado, mas aqueles que untaram a porta da sua casa com o hisopo, preenchendo ali os requisitos cobrados pelo anjo, com o sangue do cordeiro, por cima deles passaram o destruidor, e não dentro. Por cima,
mas aqueles que jaziam no pecado, que não se arrependeram, que não olhou para Cristo, que não olhou para o Deus verdadeiro, esses padeceram dor e choraram. Choraram amargamente, choraram profundamente por causa do pecado e por causa da falta de arrependimento. Causa dor. As autoridades religiosas e seculares, Pilatos e os líderes de Israel, condenaram Jesus à morte. O convencido pelo Espírito de Deus, acusa-se, lamenta-se sobre o seu próprio pecado. Senhor, eu me entrego, voluntariamente eu vou para o madeiro, por amor a você, por amor a mim, merecedores de nada, da morte, do castigo, merecíamos o inferno, a perdição, mas o amor de Deus foi tão grande, tão maravilhoso, que Ele se entregou por nós, deu o Espírito para nós, sendo eu pecador, o Espírito de Deus resolveu habitar em mim, então eu preciso ter uma casa limpa, adornada, para que o Espírito de Deus possa morar em mim, possa ser manifesto através de mim. Esses líderes que lamentaram, que choraram, mas foi da boca para fora. O arrependimento não foi verdadeiro. O arrependimento não foi eficaz. O arrependimento foi apenas político. O arrependimento foi apenas consensual. Mas aqueles que olharam para Cristo e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em ti não há nenhum dolo, nenhum pecado. Eu careço sim, eu mereço sim a morte, mas tu és santo, tu és magnífico. Aí sim, verdadeiro arrependimento. O arrependimento verdadeiro abre a fonte da salvação, abre os mananciais de vida eterna. O versículo 1 do capítulo 3 de Zacarias diz assim, ó: Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra toda a impureza. É simples entender. O manancial de bênção, de vida para mim e para você é Jesus Cristo. A fonte de água viva é Jesus Cristo. E a fonte eterna que nunca seca, eu devo beber dela todos os dias. Porque quando bebo dela todos os dias, a minha sede, ela é sanada. E eu vou vivendo, sendo saciado, a ponto de não sentir mais sede. É assim que a palavra de Deus diz para mim e para você. Mas eu devo abrir os olhos espirituais para enxergar a fonte. Lembra de Agar quando foi tirada da sua casa junto com o seu filho? Fala com o seu filho Samuel: afaste de mim um tiro de pedra, para que eu não te veja morrer, porque estamos nesse deserto, padecendo sede, e eu não quero olhar para você sofrendo. Vá para debaixo do zimbro e eu ficarei de costas. E o anjo pergunta para Agar: que fazes aqui, mulher? De onde vens? Para onde vais? Estou aqui para morrer. Por que estás para morrer? Não tem água. Qual foi a resposta do anjo? Certamente você vai morrer. Sim, não tem água. Qual foi a resposta? Abra os olhos, porque a fonte está na sua frente. Abra os olhos. Abra os olhos espirituais. E enxergue a fonte, manancial de vida, que nunca seca, nunca secará. Não é cisterna rota, é água que jorra do trono de Deus. É Cristo o que te dá vida, é Cristo que mata a sede, é Cristo que pagou para você e por você os seus pecados e deu o Espírito Santo para você ter o verdadeiro arrependimento. Primeiro vem um arrependimento, depois o pecador encontra a fonte de vida, a fonte de salvação, paz em Deus e recebe o Espírito Santo. Como tem sido a sua vida? Como tem sido o seu arrependimento? Parcial? Ou nem tem tido arrependimento? O Espírito da graça de Deus nos dá o verdadeiro arrependimento através do Espírito Santo. E quando eu olho para a cruz de Cristo,
O arrependimento verdadeiro me causa dor, porque eu sou pecador. E o arrependimento verdadeiro abre a fonte da salvação. Para a gente encerrar esse momento. Encerramos falando do manancial. Manancial de vida. Uma nova oferta de graça para mim e para você. Uma nova fonte. Um manancial que é aberto, mais profundo que o poço de Jacó. Mais eficaz que o poço de Jacó, porque o poço de Jacó entulharam lixo, pedras. Mas a fonte, o manancial de vida eterna, não entra nenhum lixo. Não entra nenhum entulho. Não tem pecado. Não tem nada que o mundo possa dizer, pensar ou falar que manche a água cristalina chamada Jesus Cristo. Não tem. Ele é santo. Ele é o santo de Deus. E esse manancial de vida é dado para mim e para você. Ele é tão profundo que é suficiente para toda a eternidade. Ele brota pela vida inteira. Está cheio de água, como o coração de Deus está cheio de amor para com o pecador arrependido. Eu escuto as pessoas dizendo, Deus assim, detesta o pecado, mas ama o pecador. Deus também odeia o pecador, mas ama o pecador arrependido. Aquele contumaz do seu pecado, a Bíblia diz que o Senhor faz separação dele, cheio de iniquidade, a ponto do Senhor virar as costas para ele, tirar o Espírito Santo, apagar o Espírito Santo. Por isso eu devo clamar todos os dias, não retire de mim o teu Espírito, porque ele que me convence. O manancial de bênção, quando ele se abrirá para você e para mim ele já foi aberto. Não estou mais do lado de fora batendo, não estou mais na porta batendo, e o Senhor também não está mais batendo na porta do meu coração, porque Ele está para o lado de dentro. E se Ele ainda está batendo na porta do seu coração, abra imediatamente, peça a Ele para entrar, escute-o, Senhor, faça morada no meu coração. Mas se Ele já está dentro do seu coração, faça um banquete, porque Ele prometeu ceiar com você, ceiar comigo. O manancial de vida aberto para mim e para você. Ele acontece porque o Espírito foi derramado após a morte de Cristo, a ressurreição e a ascensão de Cristo. Cumprindo assim as Escrituras e os decretos de Deus. Para que Ele se abrirá mais uma vez? Para lavar o pecado daquele que é escolhido, eleito de Deus. Para saciar a sede que tem fome e sede de justiça de Deus. Para fazer de todos os que bebem desta água o seu povo, povo escolhido de Deus. O verso 9 de Zacarias 12, por isso pedi que você mantenha a sua Bíblia aberta, diz, e acontecerá naquele dia, que procurarei destruir todas as nações que vieram a Jerusalém, mas sobre a casa de Davi derramarei o meu Espírito. Encherei vocês da graça de Deus, da benevolência. Chorarão por causa do pecado, como choraram por aquele que transpassaram, como choraram pelo primogênito. E a graça de Deus é tão abundante nas nossas vidas, que nós saímos dos nossos lares, para vir até este lugar, dizer, Senhor, Espírito Santo de Deus, faça morada na minha vida, faça morada eternamente. Eu reconheço o meu estado, e quero que o Senhor mude a minha história, uma nova história, um novo tempo. O Espírito da graça de Deus, que nos dá o verdadeiro arrependimento, através do Espírito Santo de Deus. Amém? Quando nós reunimos na casa do Senhor, quando nós nos quebrantamos na presença do Senhor, quando nós falamos, Senhor, eu quero essa graça abundante na minha vida, Senhor, eu quero ser cheio, a ponto de transbordar. Quando eu participo da ceia do Senhor, eu estou cumprindo aquilo que Ele ordenou. Quando eu me quebranto diante do Senhor, eu examino a minha vida, o Espírito Santo de Deus está fazendo isso comigo e com você. Porque de nós mesmos estávamos tendenciosos ao pecado, mas Ele nos amou, nos regenerou,
nos justificou, e por isso nós pregamos um Cristo vivo, ressurreto, que está à destra de Deus Pai e que vai voltar novamente. Amém.